Ah lá, Marlon, tudo bem? Ah lá, Picanha Atômica, Paulo R. Cardoso. Então, olha aqui, ó. Só colocar aqui qual é ao vivo. Aqui. Então, ok. Consegui entrar aqui também pelo Instagram. Para quem está entrando agora aqui pelo Instagram, eu convido para que quem puder ir para o canal O Baú do Trader, que tem algumas telas que eu vou mostrar na horizontal e eu não vou conseguir mostrar. Olá, Fabiano, boa noite. Eu não vou conseguir mostrar simultaneamente, porque deu uma sobrecarga aqui de transmissões, que eu vou precisar verificar o porquê que em alguns momentos falha a transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Instagram, tá certo? Olha lá, o Rodrigo Moura, o grande Moura, mas vai ficar gravado o vídeo lá no YouTube, e na verdade são poucas telas que eu vou estar mostrando no YouTube. Então, é para quem está assistindo aqui, aqui o Reis, o Felipe, quem está assistindo aqui pelo Instagram, não vai ficar demasiadamente prejudicado. Bom, então eu preparei para vocês algumas coisas interessantes aqui que eu trouxe diretamente, ó, uma das pastas aqui para mostrar aqui para vocês, uma das pastas aqui do baú do trader de mais de 40 anos, essas pastas, olha aqui, ó, são jornais na época, né? Sem internet e tal, então tá vendo? Ó? Então, aqui, tá? Então eu selecionei aqui em uma dessas pastas para vocês algumas coisas curiosas, né? Que eu fico vendo para vocês imaginarem o seguinte: você tem aqueles assessores lá do ministro da Fazenda, e tal. Vamos dizer um cara assim que tá ali com 40 anos, né? 40 anos. Então nós vamos fazer o seguinte: 40 anos. Poxa, então, em 1990, quando eu vivi ali o plano Collor, o cara tinha o quê? 7 anos. E depois do plano real? Eu tinha o quê mais? O cara tinha o quê? Uns 14? Então então esse pessoal, assim, lá, o Paulo Malta, boa noite. Luiz, boa noite. Ah, fazendo um preâmbulo aqui, nas ciências naturais, então você pega na engenharia, eh, na matemática, na física, na mecânica, enfim, você tem a vantagem de que a física não muda, né, a matéria não muda. E você consegue, com um protótipo ou com alguma coisa que foi feita muito tempo atrás, repetir aquela experiência e o resultado é exatamente o mesmo. Você melhora os materiais, as técnicas e assim por diante, né. Mesmo naquilo que depende de uma técnica, por exemplo, usando na medicina, na odontologia, você tem o corpo humano que possui os mesmos órgãos, certo? Então as técnicas mudaram, mas quando o cara faz uma autópsia, faz uma análise, faz uma cirurgia, ele vai encontrar o coração onde deve estar, o rim onde deve estar, o fígado onde deve estar, entende? Nas ciências sociais e em particular na economia, isso não acontece, porque você não tem, por exemplo, uma sociedade atual e uma sociedade anterior que você possa trabalhar em ambas. Você não tem isso, você só consegue fazer uma análise por comparação. Fala Wesley, boa noite, Éder, Franco aqui, Lima. Então, isso torna para essas ciências, que seriam ali no aspecto social, muito mais difícil. E eu acho muito interessante quando você vê muitos economistas hoje, da maneira que eles falam, o cara ele tem 40 e poucos anos, ele não viu crise nenhuma, não sentou em mesa de operação nenhuma, como eu sentei durante vários anos, e o cara fala que como se aquilo fosse dado, né. Então ele apresenta o arcabouço fiscal, tá tudo decidido. Não, é aqui uma questão, noves fora, quando a arrecadação tiver, não vamos gastar só 70% e tal, essa coisa toda. Então, trouxe para vocês algumas efemérides aqui que eu acho que vocês vão gostar, né. Então, ó, talvez para o pessoal do Instagram vai parecer invertido, mas, primeiro aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Será que eles fazem bem a economia? Isso aqui foi publicado no Jornal da Tarde, em abril de 1993, pelo um grande economista, o Robert Dunn Jr., Dunn com 2 N's, assim, e ele diz assim: "Olha, eu acho que não", pelas teorias deles, pelas coisas, e ele faz uma crítica a vários prêmios nobres de economia,
e ali naquele começo dos anos 90 tinha aparecido vários, problemas que culminaram ali, né, com a crise dos emergentes e tal. Então, assim, então é interessante isso. Isso é uma crítica, bastante antiga. Essa matéria foi publicada originalmente na época no Washington Post e foi reproduzido pelo Jornal da Tarde. Muito bem, isso aqui 93. Agora vejam essa outra aqui, ó. Lá, o Picanha Atômico está dizendo que nas ciências sociais tem muitos formandos em letras ocultas e ciências apagadas. Olha, nem me diga o que eu passei com a turma, com todos ali. Ó, isso aqui, ó. Janeiro de 1995. Essa é outra aqui, ó. Isso aqui já é na Gazeta Mercantil, um artigo do Delfim Neto, o México e os novo economistas. Olha esse parágrafo aqui, ó. Aqui para quem tá aqui no Instagram, olha aqui, ó. Isso aqui, tal. Eu vou ler um parágrafo para vocês. Esqueçam que eu já disse que é 1995. Olha o parágrafo aqui, ó. A verdade é que estamos sem âncora fiscal, 1995. A aprovação do orçamento foi um machixe dançado por dois farsantes. Um executivo que sabia que não tinha nenhuma razão para se levar a sério e um legislativo que infelizmente não se respeita. Estamos sem âncora monetária, dominados pela retórica infernal da, aí entre aspas, nova teoria econômica. Olha que interessante, o Delfim Neto detonando com aqueles economistas da nova teoria econômica, que está presente hoje nessa turma que montou. Vocês lembram quando o bando de economistas, na fase da eleição, montou uma cartinha assinada por vários deles, exatamente da nova teoria econômica? Olha que interessante. 1995. Os caras continuam insistindo, e aqui, ó, cada violação da base monetária é justificada pelo aumento da demanda de moeda, entre aspas, como se alguém soubesse onde ela se encontra. Olha que interessante, o doutor Delfim escrevendo isso em 1995. Exatamente o mesmo fenômeno, né, dos novo economistas, da nova economia, não é? Sem validação empírica nenhuma, né? Porque, como eu falei, nas ciências naturais, e tal, você tem uma validação empírica, né? Mesmo nas ciências que usam técnicas, né? Que você tem o corpo, faz uma cirurgia, você fala, não, funciona, essa técnica cirúrgica aqui funciona, certo? Interessante. Então, o Fábio aqui, boa noite, Leandro, doutor Júlio Brasil, né? Rafael, boa noite. Olha essa outra aqui. O baú do trader é o baú do trader, por isso que eu gosto. Eu gosto de conversar com a molecada, né? Molecada que diz: subiu, caiu, tourinho, tourinho. Fala, cara, que tourinho, cara? O único tourinho que você conhece é aquele que você foi visitar lá para tirar foto com a mão na bola do touro lá em Nova York, lá no final da Broadway, cara. Para de encher o saco, tá certo? Olha aqui essa aqui, ó, em 2010. 2010, isso aqui foi na Folha, ó. O Tesouro prevê dívida pública, que era janeiro de 2010, que a dívida pública no final de 2010 atingiria 1,73 trilhão de reais. A dívida hoje é de 5,8 trilhão de reais. É claro que o PIB também é maior e tal, mas veja, a gente conseguiu sair de 2010 para uma dívida de 1,73 trilhão para praticamente 6 trilhões agora. E os caras acham que é só emitindo títulos que a gente vai resolver todos os problemas. Dinheiro sempre apareceu, sempre foram emitidos títulos e tal, tá certo? O Robson, o Alexandre, aqui no Instagram, quem puder do Instagram ir migrando lá pro baú do trader, eu acho que fica mais fácil. Mas aí eu tenho mais umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante. Vamos ver se vai funcionar a mágica aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, será que esses assessores de seus 40 anos, eles não têm culpa de ter 40 anos, né? Mas eu acho que eles deviam estudar mais, né? Porque olha aqui, ó. Isso aqui, você tinha 1.000 cruzados no bolso. Aí finalmente decidiram que, olha, corta 3 zeros e aí você vai ter um cruzado novo.
um cruzado novo. Então, vocês vejam que essa história de ir emitindo, isso aqui é uma época muito mais descontrolada, e você não tinha emissão só por título público, os caras emitiam moeda mesmo, usavam o Banco do Brasil até com uma contra ali quirográfica, como eles falavam. Olha lá o Bodega aqui tá entrando em ação também. Boa noite. Então, ó, olha só. Então, o que que do que acarretou essa mania, né, de que não, vamos emitindo, não, como é que é o problema? Se faltar dinheiro, emite, né, como já foi dito aí. Olha aqui, ó, aí na reunião finalmente ali, né, finalmente ali, começo dos anos 80, o que que acontece? Lá o presidente Sarney, que está ali no fundo, decide dizer: não vou pagar, não vou pagar os juros da dívida. E o Brasil entrou em moratória. Entrou em moratória. Olha aí. Olha lá. Moratória, um salto no escuro e tal. Foi um desastre. Foi um desastre. Quando você entra em moratória, os navios do seu país, tudo que você tem, pode ser bloqueados no resto do mundo. Então aí o Brasil rapidamente teve que fazer uma, uma parceria com o Tesouro Americano e gerou lá dentro do chamado Plano Brad, para simplesmente nos tirar do buraco. A gente pagou isso até o começo do século XXI, né? E aí olha que interessante, essa mesma turma que vocês estão vendo atualmente, que é aquela turma chiliquenta, que não sei o que, olha lá, greve geral dos trabalhadores, fora Sarney, fora FMI. O FMI que teve que vir ajudar e tal, aquela coisa, abaixo o pacote lá, aquele pessoal, né? Foi contra o real, contra a lei de responsabilidade fiscal, e agora eles estão pedindo dinheiro, agora são eles que estão pedindo dinheiro, né? Dentro desse arcabouço fiscal. Não é fantástico um negócio desse? Como é a história? Então é isso, ó. Então essa é que eu tinha para mostrar. Quem está no Instagram não viu, eu coloquei uma série de fotos históricas desde a moratória brasileira ali do Sarney, né? Quando falhou ser fiscal do Sarney, né? Até aquele pessoal chiliquento ali nas escadarias da praça da Catedral da Sé, né, dizendo fora FMI. Na época eles diziam o seguinte: não vão pagar os juros, a gente já pagou esse juro, não é? Então o pessoal que é muito propositivo e tal. Então, ó, continuando aqui agora, entrando nos assuntos aqui. Lá, o Picanha Atômica está dizendo que foi a época da hiperinflação. Pois é, exatamente. Você ia emitindo, emitindo, esse dinheiro não tinha praticamente lastro, e aí simplesmente tinha uma desconfiança gigantesca, né? Hoje, quando muita gente coloca: "Ah, não, vai baixar o juro, vai baixar o juro", tem que ver se alguém com uma redução de juros, ele vai estar confortável de comprar dívida pública, porque essa dívida de quase 6 trilhões, que aliás nessa matéria aqui que fala do 1,73 trilhões, eu comecei a rir aqui, porque quando eu peguei a matéria, porque os dados são muito parecidos vis-à-vis, né. O prazo médio, que vencia essa dívida em 2010, ela estava entre 3,4 e 3,7 anos em 2010. Então entre 3,4 e 3,7 anos, essa é uma estimativa, né, porque era começo de 2010, então eles imaginavam que no pior cenário a dívida terminaria com um prazo médio de 3,4 anos, no melhor cenário 3,7. No relatório de fevereiro da dívida pública, está em 3,99, para ser bem preciso. Está lá no relatório que eu fiz um vídeo sobre isso, 3,99. Então, nós não melhoramos, mais de 10 anos, a qualidade da nossa dívida pública. Não melhoramos, né. E era em pleno 2010, hein. O Brasil, PIB chinês, tudo aquela maravilha e tal, mas nós não melhoramos. Outra característica é que, hã, o a dívida que vencia em 12 meses era de 23,6% no final de 2009. Não mudou nada, tá exatamente nisso. Em fevereiro, a dívida que vence em 12 meses, segundo o relatório do Tesouro, é de 22%. Então, eu comento isso lá também, né. Então nós conseguimos essa mágica, quer dizer, emitindo sempre a grande parte desse problema vem também da Constituição de 88, a tal da Constituição Cidadã, porque ela criou uma série de obrigações atreladas ao PIB. Então, qualquer governo a partir de 1988 tem uma obrigação de gastar
quer ele goste ou não, então veja que coisa irracional. Se você numa determinada área tem que gastar 5, 6% do PIB, e digamos que naquele ano, em função do que você já vinha gastando, a situação tá equilibrada, tá? Ou tá razoavelmente equilibrada. Não que você não tenha que continuar colocando dinheiro. Não. Aí vem a Constituição, os magnânimos, e diz assim: você tem que colocar 6% do PIB. E você não pode tirar esse dinheiro e mandar para o outro setor. Então, vários e vários setores, eles estão tabelados. E aí isso gera o quê? Imagina a área da educação. O cara tem lá, tá, o quê? 6% do PIB. E digamos que o cara já pintou a escola. Não, mas aí você tem que gastar 6% do PIB. Então, fica com aquela tentação de dizer: "Vou pintar a escola de novo, vou fazer de novo isso aqui", né. Tô dizendo que todos os problemas da educação estão resolvidos, mas só estou dando um exemplo, que à medida que você tem um dinheiro carimbado, que todo ano tem aquele percentual em relação ao PIB, cadê a eficiência? O normal seria você discutir quanto cada área precisaria, então talvez, num certo momento, o gasto, como foi, por exemplo, no pós-pandemia, não tivesse que ser 6% para a educação, tivesse que chegar a 10%, porque era uma emergência. Já num outro setor que estava fechado, que não tinha coisa, talvez fosse menor, mas não, está tudo carimbado. E tem outra questão a partir de 88, a criação do Ministério Público. Eu fiz um estudo na época lá da faculdade, que a partir da criação do Ministério Público, nos primeiros 15 anos, mais ou menos, que vai ali de 89 para frente, até a virada do século, eles se preocupavam com ressarcimento de planos econômicos. Então, se você vê várias ações do Ministério Público, a maior parte delas, junto, eu estou falando as ações que entravam junto ao Supremo Tribunal Federal, eram com relação a planos econômicos, correções e tal. Dos últimos 20 anos para cá, se deslocou para as questões dos direitos que estão colocados lá na Constituição. Então você pode ver, tem todo aquele ativismo judicial que é tudo isso, tudo isso, tudo isso. Só que eles não dizem de onde que vão tirar o dinheiro. Não dizem como eles vão usar o dinheiro. É igual em São Paulo, tá aquele barraco todo com relação à Via Mobilidade, que comprou algumas linhas da, da companhia lá de trens, né, urbanos, e com os problemas que estão aparecendo, o Ministério Público está indo lá e fala assim: "Não, volta, para", mas como assim? Né? Eh, não dá para voltar. Não tem mais aqueles funcionários, não tem, a companhia já colocou bilhões, você tem que olhar daqui para frente. Mas ele não, nós aqui temos, até o governador disse uma frase muito interessante. Será que o governador tem que governar segundo o que o Ministério Público deseja? O Ministério Público vai governar o estado de São Paulo? É isso? Né? Ou é o executivo que foi eleito, né? Então, uma coisa interessante. Então, se a gente fizer um paralelo, né, sem demérito aí para os nobres, né, promotores e tal, né, mas a Constituição virou isso. Aliás, eu acho que não tem nem que mexer, tem que deixar assim, porque você imagina com aquele pessoal das prerrogativas, aquele pessoal que dá toga para ex-condenado, aquela coisa. Vocês viram aquelas reuniões na época da campanha e tal? Vocês imaginam que esse grande número de iluminados juristas fariam no texto de uma nova Constituição? Olha, aí é para fechar o bar, porque realmente não dá. Né? Ah lá, o Fábio Nunes, boa noite. Doutor Ricardo San. Então, olha só. O, o objetivo aqui principal é fazer um certo paralelo. Nós tínhamos ali o teto de gastos. E o teto de gastos, ele visava exatamente conter essa impulsão aí de você ir gastando, porque tudo é necessário, tudo é necessário. Todo mundo precisa, tudo tal, aumentar. Então ele limitou numa coisa que é o seguinte, falou: "Olha, você tem a inflação do ano anterior, então uma série de coisas você não pode deixar de corrigir pela inflação, mas não vá gastar além da inflação", mais ou menos. Estou fazendo uma coisa genérica aqui, certo? Isso evidentemente limita uma série de coisas que deveriam ter uma taxa de investimento maior do que até a inflação. Então, é verdade, alguns setores começam a ficar meio pressionados com isso. O objetivo era pressionar a máquina pública para atingir uma maior eficiência. Ela tem que atingir uma maior eficiência, porque na iniciativa privada, o tempo todo,
o dono do capital procura atingir uma maior eficiência. Ele vai procurar, seja do ponto de vista energético, custo com o imóvel, que ele, se ele está alugando, se é dele, se é próprio, enfim. Né? E com a própria força de trabalho, onde é que eu posso automatizar, diminuir isso, enfim. Mas na máquina pública não. Tanto é que aí já vai o primeiro ponto que eu digo que isso aqui pode ser chamado de arcabouço, pode ser dentro da semântica, você pode chamar o que vocês quiserem. Mas não tem nada de arcabouço, porque você apresentar um plano, né, tem lá a ministro do planejamento, ministro da fazenda, estão 3 meses enrolando. E aí chega agora e diz, não, a gente ainda tem coisa, tem uns parâmetros para ajustar. Que parâmetros para ajustar, certo? Então, como é que você pode apresentar uma coisa que não tem nada de redução do ponto de custo da máquina pública? Não tem gordura nenhuma? Você não vai fazer redução nenhuma, né? O Guedes, por exemplo, teve uma estratégia interessante que vários cargos na esfera federal que as pessoas iam se aposentando, ele não ia repondo. O que fez, o que fez com que os caras tivessem que se virar para simplesmente compensar o fato de que o número de funcionários. Eu não estou querendo generalizar que não existem algumas, por exemplo, de repente na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. O cara está lá no trabalho externo, está nas estradas, e é um trabalho difícil e tal. Você ainda tem. O cara é atropelado, é morto, quer dizer, é uma atividade de risco. Então, eu não vou negar que pode ser que numa atividade dessa, né, você não tenha que repor pessoas que simplesmente estão se aposentando ou foram mortas, né? Mas isso não significa que em toda a máquina federal devem ter uma série de atividades e o que era feita por 3 pessoas você consegue fazer, hoje você consegue fazer por uma. E a prova disso está exatamente na iniciativa privada, o enxugamento que teve de uma série de funções que você não precisa mais daquelas funções. Não, mas na máquina pública não. Quer dizer, tem que se manter todas aquelas. Tanto é que vocês sabem disso que eu estou falando. Quando sai o PIB per capita por estado do Brasil, que o IBGE ele publica, é de dar risada. Porque qual é o maior PIB per capita do Brasil? O Distrito Federal. Apesar de você ter toda aquela cidade satélite com aquela pobreza gigantesca. Mas a média, não estou dizendo que não tem funcionário público federal injustiçado com um salário que tem um grande número. Mas, se você pegar os super salários, puxa a média para cima. E você não vai achar que não tem numa série de atividades ali, não estão se brigando por segundo, terceiro escalão na máquina pública. Por quê? Porque o salário é muito bom. Um cara encostado, que não tem empregabilidade na iniciativa privada, o cara receber para ser lá, cara, né, guarda ali, como é que é, da força, tá, que toma conta, R$ 18.000, por exemplo, para ele tá muito bom, para ele tá muito bom. Ele não ia passar, ele não ia num lugar nenhum como para ser contratado. Mas aí, então, você tem toda essa máquina, todo esse séquito, né? Então, olha lá, o Ricardo tá falando, do jeito que está, hoje se mexer na Constituição piora. Concordo com você, piora. Por isso que hoje eu sou contra. Deixa do jeito que está. Porque eles mesmos já têm dificuldade de muita coisa ali, e como já está agora, né, uma mudança da mudança, né, de uma PEC ou de uma interpretação, então deixa do jeito que está. Porque se você tiver uma tentativa de um novo texto, aí é que nós não iremos para lugar nenhum, né? O Brasil já sofre a ação de uma guerra híbrida internacional, confundindo aqui o que deveria ser a estratégia nacional como país de posicionamento, está sempre só sugando, não é todas aquelas ONGs na Amazônia dando palpite no Brasil, a Noruega dando palpite com o Fundo Amazônia, né? Ela produz muito bem o petróleo dela, tá ampliando, tá não sei o que tal. Aí vem o rei da Bélgica também, tava dando palpite, não sei o que tal. E todo mundo, realmente e tal, não sei o que tal. Então, por quê? Porque eles têm algum interesse? Por que seria? Por que seria essa tentação? Eles não estão. Você viu alguma ONG internacional a agir aqui no litoral norte com relação aos desabamentos, o problema ali da Luca? Não, eles querem estar todos fofos, dando palpite ali na Amazônia, aquela coisa toda, tá certo? Mas fica para uma outra oportunidade. Aqui acho que é o Kleber, o 1102,
Francesca, tá aqui. Então, ó, então o teto, ele tinha sim, um defeito, que é o fato que ele estrangulava uma série de coisas que tinham que crescer numa taxa maior. Mas isso, a própria pandemia mostrou que, em situações excepcionais, tanto que é uma inverdade o que a mídia diz aí, porque assim, esses jornalistas pseudo-econômicos, né, você sabe, né, que só desinformam, diziam assim: ah, não, o teto foi furado 7 vezes. Não, não foi furado. Não foi furado. Vejam, todo o dinheiro adicional, além do que o teto de gasto poderia gastar, não foi enviado pelo executivo como medida provisória. Todos eles foram enviados como PEC, né. Então, o Congresso aprovou, vejam, o Congresso aprovou todas aquelas medidas para um gasto excepcional. E vocês acham que não tinha que ter gasto em todo aquele problema? Não tinha a política do fique em casa, se puder? Então, as pessoas ficaram em casa, né, e aí você tinha que pagar. Quantos negócios, milhares de negócios foram destruídos. Então, é óbvio que numa situação emergencial, você tinha que tal. Aí você olhando para frente, eu diria para vocês que a melhor solução seria o seguinte: continuar exatamente assim, você mantendo a regra, travando o executivo daquilo que ele não poderia gastar, e toda vez que o executivo sentisse que ele tem realmente uma coisa importante, ele teria que levar para o Congresso. E deixa o Congresso achar. Nos Estados Unidos não é assim? Quer dizer, tudo que o orçamento que é aprovado nos Estados Unidos, quando o dinheiro está acabando dentro do orçamento mês a mês, quantas vezes vocês veem o governo americano, inclusive, fechar prédios públicos, né, dar lá aquele shoot down lá deles, e ele tem que pegar um dinheiro adicional, tem que explicar para o Congresso por que que ele está precisando de um dinheiro adicional. É assim que funciona. O Congresso diz: não, tá bom, você me convenceu, é assim que funciona. Né? Não é essa questão como se quer agora, não, me dá esse dinheiro todo, né? Tanto que o Lira, nesse ponto, claro, dentro do interesse da maneira que o federalismo brasileiro foi constituído, o Lira está jogando duro. Ele está dizendo: não, 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 você não tem um cheque em branco aqui, não. Cada medida que você tentar passar, você vai ter que negociar com o Congresso. E está correto. O que, que você vai fazer? É assim. É assim. Né? E o executivo não quer ficar na mão. E olha que o executivo brasileiro, comparado com o executivo americano, ele tem muito mais poder de manobra e tal. Tanto é que o Biden, ele só consegue nomear, de tudo aquilo que ele consegue nomear, dá umas 2.000 pessoas, no máximo, de cargos, de coisas assim que ele consegue nomear. Veja no Brasil. No Brasil você consegue, de uma maneira direta e indireta, chegar a mais de 20.000. Né? A Conceição, boa noite. Ah lá, aqui o PS Vieira está dizendo: o melhor para o cidadão é o teto de gastos. Não dá para confiar no lero-lero de governo de gestões. Concordo com você. A melhor coisa seria, sim, um teto de gastos rígido. Agora, o Congresso está ali, ele mesmo vendo que tem uma certa emergência, tanto que tem uma série de fundos emergenciais, não tem? Quando as cidades decretam estado de calamidade e tal, aí o governo, tal como nos Estados Unidos também tem algo semelhante. Então, é uma emergência, você manda aquele dinheiro. Você mandaria para a cidade numa situação normal? Não, não mandaria. Então, né, quando teve, por exemplo, você quer ver um exemplo? Teve fato lamentável dias atrás, com o esfaqueamento da professora numa escola, ao ser chamada a sindicalista para dar entrevista, o que que a sindicalista falou? Nós precisamos de mais pessoas nas escolas, mais funcionários. Tem muito pouco funcionário na escola. Aí eu gostaria de perguntar, falei assim, quantos funcionários conseguiriam impedir um louco armado com uma faca para cometer o crime que ele cometeu? Será que é isso mesmo? Quer dizer, é claro, ela como sindicalista, ela quer mais sindicato, né? Ela quer pessoa maior. Então, se for perguntar para o sindicalista, para o pessoal que atua nesses grupos, né? É como eu já falei para vocês, o dia que a bolsa subiu pra caramba e tal, que eu chamei de chapa branca, eu já vivi isso. Por que, que os caras querem controlar fundações de funcionários públicos, né? Essas fundações de previdência. Porque aí o cara decide aonde que ele vai botar o dinheiro, onde que ele vai interferir no mercado. Então, num dia desse,
sai a ordem, assim, o cara recebe um telefone, assim, e fala: "Cara, Paulo, raspa o tacho", sai comprando tudo. E a nossa bolsa é uma bolsa extremamente concentrada, aí sobe 2%, aí o jornalista fala: "Não, realmente o mercado está dando uma nossa, tá dando uma resposta muito positiva para o arcabouço fiscal e tá tudo chapa branca, meu chapa". Nesse dia, o pessoal que tem o dinheiro para investir e tal, dos fundos, que é dinheiro de terceiro, não entra nessa, porque ele sabe que é chapa branca entrando, né. Então é assim, depois o negócio dá aquela murchada, né. Agora no dia seguinte eles não falaram: "É, não, no dia seguinte eles se decepcionaram, então não, né". Alô, Thiago, teto de gastos com política de estado e PECs como política de governo. Creio que seria, omissão. É, é, eh, exatamente. O teto de gastos é isso aí, devia ser com política de estado. E as PECs, tudo bem, né, mas tem que passar, ué, né, quer dizer, tem que levar para o Congresso. O sistema não é esse? Não está montado dessa maneira aqui, né, então não tenho dúvida, né. Bom, aí nós temos a questão do seguinte, do arcabouço. Por que que isso aí é uma pantomima, é só um embromeixo? Você acha que os caras eles levam a sério o que eles falam? Vocês acham que eles levam a sério? Eu tenho minhas dúvidas. Porque veja, você faz todo um discurso no PowerPoint, o cara não faz nada, não traz número nenhum, é uma carta de intenções, não fala nada de como que você vai controlar os gastos, que são os gastos que estão subindo. Se a gente pegar, por exemplo, tem um cálculo que foi feito aí nos últimos 10 anos, o quanto subiu a folha de pagamentos e o número de funcionários vis-à-vis a própria inflação e o PIB do Brasil. A gente cresce numa velocidade muito grande. Se vocês olharem, saiu o endividamento federal, né, na verdade, federal, estadual e municipal de fevereiro, vocês viram que já deu 26 eh, bilhões de déficit primário. Porque não é só o executivo que tem um monte de funcionários, que coisa e tal, o estado também tem e os municípios. Vocês viram agora que vão recriar uma série de locais adjuntos tributários em várias embaixadas pelo Brasil? Vocês lembram que esse governo que agora retornou, criou dezenas de embaixadas, consulados, em vários locais do mundo, e o salário desse cara é R$ 100.000. R$ 100.000. Então, assim, o número de cargos que estão sendo criados, essa coisa, vocês vão dizer que vocês acham que não vai aumentar o custo da máquina pública. Os 37 ministérios não vai. Na hora que a gente comparar o fechamento de 2022, descontar a inflação e comparar com o gasto só dos ministérios, esse cara anda de jato, tem passagem aérea, tem assessor. Não estou falando dos funcionários de carreira de ministérios que simplesmente foram desmembrados, é igual no ministério que era da economia, agora ficou do planejamento e da fazenda. Então, com certeza, houve uma separação ali, falou: "Não, você vai para a fazenda, você vai para o planejamento". Mas e os secretários? E o secretário? E o próprio ministro? E o quanto que eles viajam, né? E o quanto que eles vão querer, né, então não vai ter mais gasto se comparar com estou usando um ministério, que era o antigo Ministério da Economia, agora virou 2, né. Você acha que o cara vai usar o mesmo jato, vão ser juntos? Não, cada um vai pedir requisitar um jato aí da Força Aérea e tal. O cara não requisitou jato até para ver leilão de cavalo? Então, assim, já põe na conta, já vai ter um gasto maior, né. Então, só que você tem as despesas obrigatórias que estão na Constituição. Então, isso já vai ter um problema, porque os gastos, porque vocês lembram a regra que eles divulgaram? Não, a gente só vai gastar 70% de uma receita que foi oferida aí nos últimos 12 meses, é 70%. O cara está contando que ele vai aumentar o gasto em cima de uma receita que ele não controla. Da hora que ele vir que a receita está diminuindo, porque vai diminuir, tanto é que vocês viram, até janeiro ainda teve um superávit primário que foi o efeito ainda foi um efeito do superávit primário que o Guedes deixou até o fim de 2022. Então, em janeiro, ainda apareceu um superávit primário. Já em fevereiro, apareceu um déficit primário, sendo que em fevereiro de 2022 tam tinha havido um superávit primário. Ainda que janeiro contra fevereiro tenha uma certa queda, porque ele pega um certo efeito ainda do ano anterior,
mas não teve em fevereiro do ano passado. Tanto é que esse déficit é o maior em fevereiro desde 2001. A gente não está brincando com isso. Os gastos vão aparecer e daqui a pouco vocês vão ver, Universidade Federal, professor que quer ser com o salário reajustado, precisamos aumentar, não sei o que e tal, e faltando dinheiro. E o orçamento desse ano ele já está dentro daquilo que foi estabelecido, mas tem um limite. E aí os caras vão ter que também fazer o tal do contingenciamento, né. Então, isso na hora que for apresentado, isso não vai ficar de pé. Que realmente pessoas como não sou eu que só que estou falando, pessoas lá como o Raul Veloso, se vocês pegarem entrevistas que o Raul Veloso deu, que é um dos maiores especialistas ainda vivo no Brasil e atuando na área de contas públicas, ele diz: "Cara, isso não é crível, não é crível. Você estabelecer um sistema de metas que você só conta com uma receita, ainda que eles tenham dito que: 'Ah, não, eu só vou estabelecer, eu vou gastar para frente 70% do que eu já arrecadei'". Ué, mas e se a receita não corresponder ao que você está imaginando? Você vai fazer o quê? E o custeio, os salários dos funcionários públicos, em alguma medida, vão pressionar. Uma série de coisas tem que ter os reajustes. E a previdência? E a previdência? Não vão acabar de aumentar o salário mínimo, o aumento real? Isso todo ano, né? Lembrando que o maior pagador de salário mínimo no Brasil é o próprio governo federal, através do INSS. E como é que você vai fazer? Se esse número, essa massa de dinheiro tá pressionando. E aí você vai fazer o quê? Né? Então, no fundo, o que se percebe é assim, estão ganhando tempo. Agora, daqui a uma semana. Bom, nessa semana que começa a Semana Santa, não tem atividade no Congresso, certo? Então, assim, nós já estamos indo para um terço do ano, né? Quando terminar abril, um terço do ano de 2023 já vai ter ido para o espaço, né? Eh, Aí nós já temos um mês, só vai ter 3 semanas, porque a primeira semana ninguém aparece em Brasília. Aí toda a corte viaja para a China aí no próximo final de semana. Outra semana perdida. Vocês acham que eles vão apresentar alguma coisa do tal do arcabouço? Eu acho que não, porque quando estava prevista outra viagem, o que foi dito lá, né, pelo cara da abóbora? Não, não, não pode se apresentar um negócio tão sério e a gente está fora, o ministro da Fazenda está fora do país, numa discussão, então, então é claro que então nessa nós já vamos perder uma quinzena de abril. Aí vai chegar isso em abril. A eh, Isso aí, assim, já está muito claro para vários legisladores ali do Congresso, que essa peça de arcabouço fiscal ela é tão fraca, que só vai existir uma alternativa: o Congresso tomar para si a responsabilidade de escrever isso. E é isso que eu acho que vai acontecer. Os caras vão pegar o projeto, vão receber aquilo e falar assim: olha, nós vamos reescrever isso aqui. E vai ser assim, assim, aí nós vamos chamar nas comissões. Aí sim vão chamar especialistas críveis. Não é essa molecada, sabe? Não é essa molecada que tá ali porque é genro de não sei quem, amigo de não sei quem, escreveu o livro que não sei. Não, não é. Né? É, e aí eles vão impor isso por executivo. Para mim essa é a coisa. E aí o executivo vai ficar numa situação que diz assim: "Olha, vocês não estão querendo colaborar com a gente". Vocês vejam que nos discursos, como teve aí do ministro da Fazenda essa semana, sempre tem o nós contra eles. Sempre tem, que é o que eu mostrei para quem estava ali no YouTube, naquela imagem, fora FMI, não sei o quê, sempre tem que ter isso. Então, não veio com o papo que é assim não, porque como foi dito na campanha, porque os ricos que têm que pagar. Filho, ô, dá vontade de falar assim, "Ô, ministro da Fazenda, são os maiores empregadores, fora o governo federal e a máquina pública, quem dá mais emprego no Brasil é quem tem dinheiro para investir o seu capital e tal. Esse pessoal que você está querendo dizer. E não vem com esse papo, né? Que não vou cobrar o imposto dos caras, porque não sei o quê. E tal. Não rola, né? Isso não rola. Não passa no Congresso, porque no Congresso tem também toda uma proteção, esse pessoal tá muito bem. Então, esse papinho de colocar nós contra eles, que é a culpa aqui e tal, não, não, não vai rolar. Lá, o Rodrigo Medina tá falando: "Vão chamar o Instituto Fiscal Independente". Pois é, né.
né, só você ver as declarações, né, você já viu as declarações do cara lá que é o executivo e tal, até ele, até o cara que é o executivo do da que é uma outra factoide, né, que o Senado criou, né. Se você é senador, se você tem aquele grupo, você tem os assessores, que você pode pôr inclusive assessor, caras economistas, pode estar você lá, assessorando lá uma comissão, não, ele tem que criar, sabe, isso aí são os sovietes, né, você cria umas instituições, né, que são uma eminência parda, né, em relação, quer dizer, o que que é o IFI comparado ao trabalho do Ministério da Fazenda? É nada, né, o cara, sabe, que representa isso, né. Mas o cara tá lá para dar palpite, né, os caras não criaram agora um monte de conselhos, cada ministério não tem um conselho? Então, são os sovietes, é o cara que tá te vigiando, é o cara que tá te gravando com o celular, é o cara que tá passando informação para o que tá, parece que se funciona esse pessoal, você tem que ter um controle, né, bem o modelinho soviético, né. O cara tá lá chiliquento e tal. Nossa, vocês não viram essa semana os caras colocando lá os letreiros lá do de volta ao Ministério da Cultura, os trabalhadores lá nos guindastes lá, colocando, e o pessoal ali embaixo, que é bem o estilo da elite brasileira desde a república, né. Ele realmente ele sabe o que é melhor para o trabalhador, ele sabe tudo, e o pessoal sambando, né, sambando ali no gramado embaixo, o cara trabalhando lá no guindaste lá, né. É, mas ele sabe, né, então é por aí. Olha lá o Malheiro está dizendo aqui: "O que que eu acho que a tendência da inflação subir, em relação ao juro?". Bom, a questão aí da inflação, ela hoje, não só no Brasil, mas no mundo, tá muito complexa, porque vocês sabem que a inflação tem 2 motivos, né, aquela derrama de dinheiro que por muito tempo inundou aí o mundo. Essa inflação não apareceu inicialmente, porque o pessoal usou esse dinheiro para criptomoeda, para inflar ativos e tal. Então não apareceu necessariamente como inflação, como tradicionalmente acontecia. Mas quando veio a guerra da Ucrânia, teve uma questão de restrição, de oferta. E aí preços como do petróleo, comida e tal explodiram, e isso impactou aí a inflação. Então, eh, s existe um lado que é assim, é verdade que não adianta você usar toda a potência da política monetária para reduzir uma inflação, que não é de demanda, é de oferta. Tanto é que quando o juro começou a subir, desde 2%, eu já sempre falava, falei: "Olha, vocês podem até começar a subir o juro, porque", no caso do Banco Central Brasileiro, "porque vocês estão com medo que isso aí contamine, que tem aquela difusão da inflação para o resto aí da economia. Mas se você achar, porque fica divulgando, que só porque nós estamos subindo o juro, isso vai reduzir a inflação, não foi isso que reduziu. Tanto é que ao longo de 2022, o fator mais. Veja, o juro já cruzou o início de 2022, ele começou o ano, ele estava ali a 9,75, na primeira reunião ele foi ali para 10,5. Então, assim, a gente já conviveu desde o início de 2022 com um juro de 2 dígitos no Brasil. E a inflação, de fato, só caiu em função as desonerações dos impostos, que aí forçaram, você vê o peso dos impostos, forçaram a queda dos combustíveis, de PIS, COFINS, do ICMS, e reduziu, por exemplo, a inflação. Você pode falar que é artificial, que pode ser, mas ele reduziu a inflação, né. Então, hoje, eh, o Banco Central tem a visão de que ele, com os 13,75 está, e com o juro real praticamente ali quase 8%, quando você desconta a inflação e o juro, se ele mantiver esse juro por mais tempo do que ele gostaria, ele vai pressionar a, a confluência da inflação para a meta. Que ele sabe, né, o Campos Neto e os outros 8 sabem ali que não dá para convergir isso na marra, seja agora em 2023 ou 2024. Tanto é que ele disse assim: "Vocês querem baixar, chegar na meta esse ano de 3,25?". Eles fazem o cálculo e falam assim: "Então o juro deveria ser 26,50". Ele vai fazer isso, colocar o juro em 26,5? E olha que a gente já teve isso no no não tanto tempo atrás, ali nessa época que eu cito aqui de 2010, o juro estava ali a mais de 20%. Mas não é o caso. Então o que que ele vai fazer? Olha, nós vamos matando aquilo aos poucos. Então, se esse ano, de fato,
a inflação cedesse de 6 para 5 no IPCA, ele naturalmente, ele fazendo uma conta aqui simplista, ele poderia baixar de 13,75 para 12,75 e o juro real continuaria o mesmo, porque ele simplesmente a inflação desceu. E ele repetiria isso no ano seguinte. Agora, não sei se estou respondendo totalmente a sua dúvida, mas se ele começar a reduzir agora a taxa de juros, num cenário desse que as projeções para a inflação para esse ano estão mais para 6 do que para 5, vai gerar implicitamente uma sensação de que, olha, você está jogando a toalha, você não vai conseguir controlar, então eu vou fazer o seguinte: para me defender, o que eu puder, eu vou corrigir preços, eu vou corrigir preços. Então, não me parece que seria a, a, a ideia mais sensata, né? Então, eu não vejo a menor possibilidade nos próximos meses ele reduzir a inflação. Só haveria uma hipótese: se a economia ela entrasse numa recessão tão violenta que essa recessão jogaria os preços para baixo tão fortemente que aí ele seria obrigado a falar: "Não, nós já entramos em recessão". Mas nós não estamos nesse cenário. Talvez no primeiro trimestre a gente, quando terminar o primeiro trimestre, a gente talvez entre na recessão técnica, que é o último trimestre do ano passado, mais esse primeiro trimestre. O PIB do quarto trimestre já foi -0,2, se for, vamos dizer, -0,1, esse -0,1 em cima de -0,2. A gente já entraria em recessão técnica. Provavelmente ele esperaria o segundo trimestre, se a situação continuar piorando. Lá na reunião, se vocês olharem o calendário, bem no começo de agosto, acho que é dia 2 e 3 de agosto, tem uma reunião, então poderia acontecer que na reunião de agosto ele avisasse que para setembro ele começaria a reduzir o juro. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque nesse momento, quando a gente olha, eu sempre digo assim: não adianta você tirar fotografia, você tem que olhar o movimento da bola, que é o que o jogador, né, no lance, ele segue o movimento da bola, e não o cara que está chutando. Lá em agosto, passado um semestre, com essa turma aí dos iluminados, o rombo fiscal vai estar tão ruim que ele vai dizer: olha, que é o que ele está alertando nas atas, desde o final do ano passado. Se não tiver uma melhora da ancoragem das expectativas na questão fiscal, eu vou manter uma rigidez monetária mais pesada, inclusive talvez até tendo que subir o juro, né? Eh, então, alguém tinha colocado aqui alguma coisa sobre, mas passou. eh, eu não vi aqui alguma coisa. Ah, sim, o Marcos Rabin está dizendo que o. Ah lá, bem lembrado, o Marcos está super ligado. O Marcos tá ligadaço. Tá ligadaço. O Salman, aquele que é o maior sócio da Aramco, né? Só a Aramco produz 11% do petróleo do mundo, viu, pessoal? Tá certo? Então, eles anunciaram hoje, já eles vão limitar a produção de petróleo, né, na verdade eles vão reduzir, né, eh, então amanhã vocês já podem sentir, o que vai acontecer com o preço do petróleo. Provavelmente já devem estar fazendo um cálculo, como o preço vinha caindo do preço do petróleo. Provavelmente um número que eles devem ter na cabeça que é assim: ó, não vou deixar o petróleo escapar abaixo de $70. Eu imagino que seja alguma coisa assim, né? Inclusive o Flávio, lá da Califórnia, sempre eh, passa por aqui também, mandou hoje um, um relatório dos estoques americanos, aquelas reservas de petróleo que o Biden vinha vendendo. Comparativamente a vários anos, é um gráfico sobreposto de vários anos, eles estão no menor nível. Então, o pessoal lá da Arábia Saudita também sabe que os americanos têm que comprar, o governo americano tem que, em algum momento, ele tem que repor esse estoque, né? Então, o petróleo é outro fio desencapado que. Ah lá, o Robson está dizendo aqui que o Brent já subia agora há pouco 7% em alta. O pessoal, eles operam, né? Volatilidade, o cara opera, né? Então, é por aí mesmo. Aliás, já que nós estamos falando dessa questão internacional, vocês viram também a notícia que vai ser anunciado com grande alarde nessa viagem para a China, da conversibilidade do real por yuans. Não, a gente vai poder converter, alguma coisa assim. Você que está aí
o Lúcio, o professor Flávio, pessoal do agronegócio, o que que você prefere? Você prefere receber em moeda chinesa ou você prefere receber em dólar? O que que você vai fazer com a moeda chinesa, se você é um grande exportador de commodities aqui? E aí você vai comprar alguma coisa lá, vai comprar fertilizante daquela grande empresa norueguesa lá, de fertilizante. Ele vai receber a moeda chinesa? Claro que não. E na hora que você for fazer a conversão, existe uma conversão direta reais para moeda chinesa ou ambos estão olhando no dólar? Porque aí, imagina o que eu estou dizendo. Em relação ao dólar, a moeda chinesa naquela semana, vamos dizer, ela se desvaloriza. Aí você vai querer, aí você combinou com o chinês, vai combinar o que naquela semana? Receber em moeda chinesa ou você prefere em dólar, que agora se valorizou em relação à moeda chinesa e vice-versa, que o chinês também vai fazer. Então isso aí é mais no âmbito da narrativa para dizer que é uma maravilha, vai desbancar o dólar, mas é só narrativa, sabe? Só narrativa. Como ninguém guarda o baú como eu guardo aqui, a maioria, fica assim, né? Mas você vê, isso aqui não é tão longe assim, é 2010, né? É, então, pessoal, o que eu tinha para hoje. Elisângela, boa noite. Luiz aqui, o Secno, tá tudo coisa junto, não dá para ver. O Mauro também, boa noite. Ah, o grande. O Ricardo aqui. Então, não acreditem nessa questão, sinceramente, eu não vi nada ainda com relação a esse tal de arcabouço fiscal. Eu só acredito quando se disser, inclusive, qual é a penalidade se não cumprir. Ou seja, se o governo ficar com uma vontade incrível de gastar além do que está estabelecido, qual é a penalidade? Na lei do teto de gastos, a penalidade é o executivo receber uma ação de improbidade administrativa. Então o Guedes tomou muito cuidado, porque naquele frisson que muita gente pressionou, precisa de dinheiro, as pessoas estão desesperadas e tal, se chegou num certo momento algumas pessoas ali próximas ali da Casa Civil e tal, tentando dizer: "Não, baixa uma medida provisória", e tal, e o Guedes correu, me lembro dessa situação, que ele correu, foi lá conversar com o presidente e disse assim: "Olha, não faça isso, não faça isso, porque você vai dar uma brecha para entrar com pedido de impeachment acusando de improbidade". Então eles ficavam pressionando, querendo ver se o governo escorregava. Mas aí, aquilo que foi mais sensato é jogar dentro do que estava dentro da lei do teto de gastos. Nesse blá-blá-blá que foi colocado nos últimos dias, não se fala nada de qual é a penalidade. Não se fala nada sobre isso. Então vamos dizer, por exemplo, uma penalidade seria o seguinte: olha, se você não cumprir, você vai ter que tirar de um outro lugar. Só que o problema é que a o espaço discricionário que o governo tem para remanejar é muito pequeno, tá ali praticamente, eu acho que é 5,5% do que seria do PIB. Então, 90, graças à Constituição de 88, praticamente 95% já está carimbado. Então, né, tá se falando sobre o quê, né? No fundo, pessoal, vamos ser sinceros, estão tentando ressuscitar aquela mística do ano de 2003, quando tudo ia bem para o Brasil, vocês sabem, as commodities internacionais e tal, nunca foram diligentes, daquele período de 2003 a 2010, em fazer uma máquina mais enxuta no Brasil e ver onde tinha as ineficiências. Porque a receita era recorrente, era tão grande, que simplesmente eles foram inchando a máquina de Estado, criando novas estatais, como aquela do Trem Bala, né, que não dá. Depois tem uma lei fantástica, né, que só o Congresso pode decidir para extinguir uma estatal. Quantas vezes, agora recentemente, eh, tentando impedir a venda de ativos com contrato assinado da Petrobras. Aí eu vi uma jornalista essa semana dizendo assim: "Ah, mas só porque assinou? Ah, só porque assinou é imexível?". Não, filha, isso se chama, sabe, uma coerência, como se diz? Uma segurança jurídica. Isso chama quer dizer, o governo viu uma estatal, assinou, né, com empresas que queriam comprar, estava no processo de due diligence, não, concordei, está assinado, é só uma questão de fazer o ajuste, isso é tudo um processo complexo. Aí muda o governo, o cara fala: "Não vale mais, não, não vale mais, porque não, você assinou, mas eu não quero e tal". E vai ser um grande mico, né. É, já são postos que estão no fim da vida, essas empresas iam pegar por um valor que
para elas seria interessante, para que elas não tenham passivo, tal, mas para a Petrobras, ela tem que gastar o dinheiro dela lá no pré-sal, no meio do Atlântico, né, e não com isso, né. Boa noite, Moacir. Eh, lá, o Jefferson tá falando, querendo rever a privatização da Eletrobras. É outra narrativa, toda outra bravatinha, né, porque no escopo da, não vou me alongar aqui, mas no modelo de privatização da Eletrobras, isso foi pensado por aqueles que vão pôr dinheiro. Os caras são espertos, não é assim, eles têm um corpo de advogados, quando eu lidava ali com private equity, só o grupo de advogados, o cara que chega e fala: "Não, isso aqui tem problema aqui, então, assim, resumidamente, foram colocados uma série de itens na no processo ali de privatização, no documento que foi assinado pelo governo, se ele tentasse reassumir o controle na mão grande, então assim, quer dizer, eu tenho que pôr todo um dinheiro numa concessão, coloco o dinheiro, vou fazer uma série de investimentos como o grupo que comprou, por exemplo, eles assumiram inclusive a dívida lá de Santo Antônio, que são 20 bilhões de reais, falando: "Tá bom, desde que a empresa eu que controle, eu assumo isso aí", estão renegociando com os bancos o alongamento e tal. Mas o risco é de quem comprou. Para você, depois de passar 1, 2, 3 anos, porque veja, o governo ele não vendeu as ações, ele foi diluído. Mas ele não vendeu, então ele tem um bloco ali. Aí, quer dizer, ele pode juntar, e a gente já sabe como é que isso funciona. Você junta, aí que eu digo para vocês, você junta fundações, de fundos de previdência, né, de outras empresas estatais, tem Banco do Brasil, Caixa, Petro, né, e vai lá e compra as ações e toma de novo o controle do cara. E os caras já tentaram fazer isso no passado com empresas do setor de telecomunicações. Já fizeram isso, né, falou: "Não, a gente vai tomar de volta", né. Então eles colocaram uma série de cláusulas que cria um custo hoje para o governo, saiu um relatório esses dias, e fala de números ali da ordem de 300 a 330 bilhões de reais que a União teria que gastar para tomar de volta o controle da Eletrobras. Então não vai rolar, não vai rolar. O que eles vão fazer é tentar minar ao máximo ali a Eletrobras do que puder. Eles vão testar sempre prejudicar, mas comprar de volta eles não têm esse dinheiro. Porque no novo estatuto da Eletrobras, naquilo que da maneira que foi colocado, existe uma série de pílulas de veneno, como a gente diz, para que o controlador atual não seja diluído simplesmente por uma manobra agressiva que o governo venha a fazer. Isso foi pensado, não foi de graça. Tá bom? Eh, então é isso, pessoal. Aqui a Pequena Tom tá falando, por falar em fundos de previdência, eh sim, a Picanha tá falando aqui que o que eles fizeram no Postales, não, ali um dia eu tenho que fazer uma live só para explicar para vocês como é que funciona essa ferramenta, que tá cheio tem toda uma forma de fazer isso, uma emissão de uma debênture, aí você tem uma certificadora lá, securitador que dá um rating, aí você tem o cara certo que está dentro de uma asset que vai criar aquele fundo, aí você tem o cara que está dentro da fundação, você vê, é só se vocês puxarem a capivara de quem foi para ser os controladores e tal. Eu tenho experiência, pessoal, 30 anos nisso. Se você ter reunião com fundações assim, aí você ia lá todo cheio assim de emoção, apresentar um relatório, falar assim: "Não, olha, eu estou fazendo uma análise da carteira de vocês. Por que que vocês compraram isso, isso, isso?" Aí queria aquele, sabe, você falar de corda em casa de enforcado, né? Mas eu não sabia disso. Eu era o chefe do setor de análise, de research no começo dos anos 90, tão cheio de emoção. Lá, vai falar com a fundação tal. Ah, vou lá falar e fazer um relatório maravilhoso. Aí os caras olharam pra minha cara assim e falaram: não, mas por que que você tem aqui Pirapora da Serra SA, ações ON, né? Eu tenho uma negociação uma vez por mês de Pirapora da Serra e você, pelo que você comprou, você perdeu 20 vezes o capital. Para com isso, né? Para com isso, né? Não, 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 né? Não, não, entendeu? Então é assim, foi assim. Então a história é essa, é duro, é duro, é duro. Os caras não jogam pesado, viu? Jogam pesado, tá certo? É,
Então é isso. E os coitadinhos dos funcionários estão tendo que pagar um adicional todo descontado no salário, né, para cobrir o rombo que o fundo simplesmente desapareceu. Um dia eu ainda vou fazer, hein, prometo, hein, só sobre RPPS. Quem estiver ligado aí com prefeituras municipais e tal, procurem vigiar, hein. Procurem saber quem é que cuida das RPPS dos municípios, se você é funcionário público municipal e tal, procurem, hein, procurem. Ó, tá assim, ó, certo? Então procurem, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos nos preparar aí para esse abril, né? E, e a gente fique em contato. Espero que tenha sido útil, né? Vou deixar uns links aqui dessas matérias. Essa aqui de 2010 que saiu na Folha, eu acho que ainda consigo. Tal, aquelas muito antigas, não dá, porque a Gazeta Mercantil já não existe mais. Então a gente não tem como colocar o link disso aí. Mas aguardem o baú aí que tem muita coisa curiosa para mostrar para vocês. E por favor, nada de acreditar nesse negócio de tourinho e não sei o que sobe, que desce, que ampla e tal, porque não sei o que e tal, porque isso aí é outra manobra, né? Outra manobra para você ficar distraído, né? Um dia é uma coisa, outro dia é outro dia é outra, e você não analisa nada a nave vá, como se diz, tá bom? Então uma boa semana a todos, um abração, até breve.